Olá, aqui é Suzane Marcesac e que bom que você está aqui assistindo essa série de vídeos da semana de restauração do piso e superfícies, onde eu vou te mostrar como é possível ter ganhos de até 5.000 por mês restaurando pisos e superfícies, com uma ampla possibilidade de escalar seu negócio e faturar até 15 mil reais por mês numa área promissora e ainda pouco explorada. Eu vou te mostrar como é possível, independente se você já trabalha com restauração, se atua com limpeza pós-obra ou limpeza de sofás, ou até mesmo se você não tem nenhuma experiência em nenhuma dessas áreas. E vou te mostrar como você pode ganhar uma boa quantia de dinheiro já no início desse negócio. E neste vídeo de hoje vou te ensinar pelo menos 2 segredos no nicho de restauração e, se bem utilizados, garantem o serviço de alta qualidade, fazendo com que seu cliente não deseje nunca mais fazer esse tipo de trabalho com outra pessoa ou empresa e virar o seu maior e principal vendedor. Dicas de como você vai poder aplicar no seu negócio, independente se já está nele ou se está começando. Você também vai ver como você pode reinvestir o dinheiro que ganhou inicialmente em trabalho sem uso de máquinas para pegar projetos maiores e chegar cada vez mais perto de ganhar 5.000 reais por mês. E ainda vou te mostrar os 2 mitos que podem estar impedindo de ter seu negócio, ainda que pequeno, e ser livre financeiramente. Mas antes de continuar, veja o que falou o Juliano sobre o aumento da receita na sua empresa. Olá, eu sou o Juliano Zambonin, proprietário da Impersul Restaurações de Pisos aqui em Curitiba. Eu trabalho nesta área há aproximadamente 7 anos, mas sempre estive nesse meio, afinal herdei a empresa de meu pai. Eu conheci o método Restaurador VIP, a Suzane, há aproximadamente 4 anos, através da sua loja onde nós éramos clientes. Nesta época, apesar de já trabalhar nesta área há algum tempo, eu tinha muitas dúvidas sobre procedimentos, métodos de execução de trabalho e etc. E então a Suzane me convidou a participar do curso que ela iria ministrar. Depois desse curso, toda essa realidade, toda essa história mudou, porque com o curso aprendi diversos métodos, aprimorei os que eu já conhecia, várias sacadas, e tudo isso fez com que a realidade da nossa empresa mudasse, pois a qualidade do trabalho aumentou muito, diminuímos em muito o tempo de execução dos trabalhos, diminuímos as despesas com materiais, com produtos, e tudo isso faz com que os nossos lucros, os nossos ganhos aumentem significativamente. Em alguns trabalhos, posso afirmar com certeza que os lucros dobraram ou até triplicaram. Então a realidade da empresa se torna outra a partir desse momento do curso. Eu queria aproveitar e agradecer a todas as pessoas que deixaram comentários no blog. Todos eu respondi com muito carinho. Gratidão mesmo. E fico muito feliz de ver o desejo e o empenho das pessoas em construir o próprio negócio, criar uma liberdade financeira, trazendo mais conforto para si mesmo e para as pessoas que ama. Uma comunidade de empreendedores, gente de garra que só cresce. E se você não assistiu o nosso primeiro vídeo dessa semana, restaurando pisos e superfícies, um negócio de até 5.000 por mês, eu recomendo que você assista, porque nele eu explico como você vai conseguir seus primeiros clientes ou, para quem já está no ramo, como ampliar a sua carteira, uma estratégia que adotei no meu negócio, que deu e ainda dá certo até hoje. Nesse vídeo eu mostro também como você pode iniciar o trabalho sem precisar investir em máquinas e como você pode fazer serviços menores apenas utilizando produtos. Mas é íntegro e importante deixar claro que não se trata de nenhuma fórmula mágica. Eu tive e tenho muito sucesso no meu empreendimento, que é 100% de restauração. Tenho a liberdade financeira que busquei, mas tudo isso fruto e ainda é de trabalho sério e dedicado. Não é nada complicado, nada difícil. Além da liberdade financeira hoje, eu tenho mais tempo para minha família, amigos e meus projetos pessoais. Mas na hora de colocar a mão na massa, ou na restauração, melhor dizendo, eu coloco mesmo. Dou 150% de mim. E é importante que eu te diga isso. Talvez você saiba, talvez não. Mas a minha vida profissional nem sempre foi este mar de rosas.
Antes de restaurar pisos e superfícies, eu trabalhava com pinturas e reformas, e um tempo depois comecei a trabalhar com pós-obra. Vivia a escassez de clientes e ganhava pouco, e às vezes mal dava para pagar as contas, até que identifiquei um nicho de restauração de pisos e superfícies. E um dia que eu estava fazendo uma obra, fazendo uma pintura em um prédio, na empresa do meu amigo que era engenheiro, e aí o síndico me mostrou um piso de granito que precisava de reparos e me perguntou se eu conhecia alguém que podia fazer o serviço. Eu lembrei na hora de quando eu trabalhava no mercado e que de quando precisava fazer a limpeza do piso, eu ficava para ajudar e aprendi a passar resina no granilite. Então pensei, poderia fazer a mesma coisa naquele granito. Bom, apesar de ter pedido para o rapaz que vendia os produtos no mercado ir até lá ver o granito para mim, e que ele me disse que ali precisava de restauração, e como eu não entendia nada de restauração e nem tinha equipamentos para isso, resolvi passar resina mesmo. E mesmo assim, sem experiência, eu faturei 4 vezes mais em apenas 2 dias de trabalho do que eu tinha faturado com as minhas pinturas no mês anterior. E foi aí que eu percebi o pulo do gato. Foi aí que eu entendi que restaurar pisos era muito mais rentável que qualquer outro tipo de trabalho que eu poderia prestar, que eu queria trabalhar com isso. A partir desse momento, dediquei todo o meu tempo e recursos em aprender esta profissão. No início tinha muitos problemas. Perdia produtos, comprava matéria-prima cara e aproveitava mal. Não sabia fazer orçamentos, tinha mão de obra ociosa, que muitas vezes mais onerava que gerava receita, além de adquirir equipamentos desnecessários. E eu precisava aproveitar melhor as oportunidades, porque mesmo com todos os problemas, elas continuavam chegando. Como eu já disse, esse mercado era e ainda é pouco explorado, com pouca gente bebendo dessa água. E como eu havia decidido que era isso que eu queria fazer e que queria fazer da melhor forma possível, eu estudei muito sobre o assunto, fiz todo tipo de capacitação e comecei a criar meu próprio método de trabalho. Criei um ambiente de testes capaz de validar os melhores produtos para as diversas situações, mesmo antes de ir para a obra. Instituí a regra de conseguir o menor custo-benefício, com o melhor resultado. Desenvolvi técnicas de aplicação e execução para aumentar a produtividade das equipes. Criei e organizei as melhores estratégias para ganhar novos clientes e fidelizar os que eu já tinha. Identifiquei serviços rentáveis que poderiam ser executados sem máquinas, utilizando somente produtos. Capacitei e multipliquei o conhecimento. E foi assim que eu ganhei aos poucos a clientela, na credibilidade, na competência, na confiança. E neste ano de 2009, faltando ainda 2 meses para terminar as atividades, meu faturamento só com restauração já passa R$120 mil. Com certeza vai ser maior que o do ano passado. E hoje vou te mostrar 2 dicas super importantes para, ao invés de perder clientes, eles se tornarem seus fãs. Fazendo assim, seu cliente vai estar sempre satisfeito e vai ser o seu maior vendedor. Vai te indicar sem que você peça isso a ele. E como que eu fiz para eu encantar, para eu fidelizar os meus clientes? Para eu chegar num prédio hoje e o cliente dizer assim, não fiz orçamento com ninguém porque eu sabia do teu trabalho, fulano de tal me falou do teu comprometimento, do tipo da qualidade do teu trabalho. Como que eu faço? Qual que é essa fórmula mágica? Em alguns vídeos, talvez vocês tenham visto e talvez não, eu sempre comento que quando eu comecei a trabalhar lá no começo, o meu amigo falava assim, nós íamos até fazer um outro tipo de negócio que acabou não dando certo e eu acabei entrando na empresa dele, mas ele sempre falava assim para mim, Suzane, tudo o que você for fazer, se você for abrir uma empresa, seja lá do que for, vai dar certo, porque você tem comprometimento e os clientes estão carentes de comprometimento. Se passaram disso lá para 12, 13 anos que ele me falou isso, e eu continuo percebendo que a necessidade do nosso cliente ainda está acontecendo hoje e que acredito que sempre vai acontecer, que é a necessidade de ter pessoas comprometidas. Das pessoas saberem que você está lá para resolver um problema que ela tem. E é que aquele problema normalmente causa dor.
Uma vez eu tive um feedback de uma pessoa que já trabalhava bem quando eu estava começando, e eu acho sempre importante pôr para vocês isso, que é uma coisa extremamente importante e parece uma bobagem. Mas essa moça me falou assim: ó, você que está começando, eu vou te dar uma dica. Uma vez nós trabalhávamos com a aplicação de resina, e ela falou, e a gente fez um negócio muito bonito, muito bacana, e a gente pecou só em um ponto, que a gente esqueceu de perguntar para o cliente o que incomodava ele. Então, na hora quando a gente foi entregar, a gente estava super feliz, que o piso estava lindo, que estava fantástico, mas ele foi direto no ponto que incomodava ele, que era uma manchinha do lado do elevador. E nós nem tínhamos prestado atenção, a gente nem sabia daquilo. E eu guardei aquilo como uma lição de vida para mim. Então, quando eu vou fazer um orçamento no cliente, eu tento ver com ele o que incomoda. Às vezes, eu tento não expor problemas que eu acho que ele tenha, a não ser que ele esteja indo lá para resolver aquele problema. Um exemplo que eu acho muito importante de pôr para vocês é quando eu vou numa casa, eu trabalhei por muitos anos, eu trabalhei muito tempo fazendo pós-venda de porcelanato. Assim, as empresas me chamavam, os materiais de construção que vendiam, os grandes materiais de construção, claro, não eram os pequenos, são grandes lojas que tem aqui em Curitiba, então eles me chamavam para fazer o pós-venda, e tinha muito problema do gloss, do super gloss vir com defeito, ou simplesmente do gloss ser o defeito. Na hora que a pessoa instalava na casa dela, ela não gostava do efeito do super gloss. E às vezes nem era um defeito que tinha, e eu tinha que ir lá e diminuir a intensidade do brilho para que o cliente ficasse satisfeito. E muitas vezes eu chego na casa de um cliente e observo aquilo que era o problema do outro. E para ele aquilo não é um problema. Para ele é a melhor coisa que ele fez na vida. Então, a primeira dica essencial é você prestar atenção no que o teu cliente está precisando. Prestar atenção qual que é o problema, o que incomoda ele. Porque isso nos causa dor e nós somos solucionadores de dores. Esse carinho, esse entendimento, isso que cativa mais o cliente, isso que faz com que ele torne o nosso fã. E o segundo momento é você executar o trabalho com maestria, com perfeição. No começo, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um nível um nível na minha cabeça que aquilo ficaria bom se ele tivesse só na minha cabeça e não era na cabeça do cliente. E depois eu tive que me adaptar, porque senão eu não conseguia entregar o trabalho. Então, quando era para entregar, o meu nível de qualidade daquele trabalho era tão alto, que ele era alto como se fosse uma pedra de saída da marmoraria, novinha, íntegra. Eu nem digo da marmoraria, porque às vezes eu faço visitas para a marmoraria, a pedra já está feia lá. Mas então eu digo assim, o meu nível era o que o meu olho pensava que aquilo ficaria bom. E às vezes não. Eu tive que trabalhar comigo o meu nível de exigência. Você perceba que eu, como restauradora de piso, meu nível de exigência era o máximo. Eu tive que vir nesse botão e descer e começar a observar a minha entrega pelo olho do cliente, pelo que o cliente estava vendo do meu trabalho, do que era ele, eu tive que entender a cabeça dele, o que ele entendia aquilo como um serviço muito bom. E hoje eu sou muito feliz porque hoje eu consigo entregar esses trabalhos. Antes eu tinha que recorrer à minha sócia, ela dizia assim, não, mas isso aqui tá ótimo, tá dizendo, não, para mim não tá bom. Então você vai e você entrega. E ela entregava o trabalho e o cliente ficava extremamente satisfeito. E eu percebi que aquilo era um defeito meu, que eu tinha um nível de exigência muito alto pro meu trabalho. E isso vocês vão ter que trabalhar em vocês. Claro, eu não estou dizendo que a pessoa, isso aqui não é para todo mundo. O antes feito que perfeito não é para todo mundo. Se a pessoa já é um lambão e eu falo antes feito que perfeito, ela vai entregar de qualquer jeito o trabalho. Então você tem que ter um padrão. Você tem que ter um padrão de entrega, que é o que o olho do teu cliente vê. Antes eu até brincava que eu tinha que ter um aparelhinho aqui do lado, que era meu olho, o olho do cliente, para eu, na hora de eu entregar. E eu, com a questão do tempo, com a questão de me aperfeiçoar, de ir conhecendo tantas pessoas bacanas, tantos clientes bons e os clientes não tão bons assim, aqueles com excesso de exigência igual ao meu anteriormente, que eu tinha, eu comecei a perceber que quando você mostra comprometimento, quando você entrega um trabalho de qualidade, quando você é atencioso para o teu cliente, com certeza
ele vai te indicar para outras pessoas. Ele vai dizer, não importa o preço, eu quero, vá, contrate aquela pessoa que ela vai fazer exatamente o que você precisa. Então, comprometimento e excelência na hora de entregar o seu trabalho. Esse é o grande segredo, é algo que você vai transformar seus clientes em fãs. E não tem nada que eu possa dizer para você ou que você possa fazer que seja diferente disso. Quer transformar seus clientes em fãs? Siga essas dicas e você vai ter muito sucesso. Eu disse também no vídeo 1 que iria lhe mostrar como você pode reinvestir o dinheiro que ganha em pequenos serviços para poder fazer projetos maiores e chegar a uma renda de até R$5.000 por mês. E agora eu vou te dar uma dica de como que você monta uma empresa. Como que você vai começar do zero e que você vai lá aos poucos, de repente você acorda um dia de noite e pim! Você está com uma empresa inteira montada, do zero, como eu comecei. Então para mim fica muito fácil te dar essa dica e eu vou começar com uma historinha que talvez vocês tenham ouvido, talvez não tem problema nenhum, que foi quando eu peguei meu primeiro trabalho que eu não tinha uma lavadora. Eu não tinha sequer extensão, eu não tinha. Mas o que eu fiz? Eu fui lá no cliente, era uma Santo Tomé, e eu fui lá fazer o orçamento, era uma obra, ele ia se mudar para casa, a casa era nova, tinha muita mancha de cimento. Eu falei, não, eu consigo fazer esse trabalho. Só que eu não tinha uma VAP. E na hora que eu fiz, foi a primeira e única vez que eu fiz, que eu passei o orçamento na hora para a pessoa. Eu fui medir e falei para ele, ó, vai custar para o senhor R$750, para que eu lave tudo isso aqui e deixe ele bem limpinho como o senhor quer. E daí ele falou assim, tá, eu digo assim, e como que a gente faz? Eu digo, o senhor me dá uma entrada, né, de 50% do trabalho, e no dia seguinte eu já posso voltar aqui, porque a gente não tinha trabalho, eram os nossos primeiros clientes, assim, até então eu trabalhava com pintura, pegávamos alguma coisa de pós-obra para fazer, mas nem sempre, não tínhamos aquela, como hoje, clientes que estão sempre ligando, sempre mantendo a agenda lotada. Aquela época era mais difícil, ninguém conhecia a gente era uns ilustres desconhecidos. Então eu fui lá, ele confiou na minha palavra, me deu um cheque com o valor. No dia seguinte pela manhã eu fui numa loja, porque isso era à noite, nós fomos à loja de manhã e eu fui lá e comprei uma VAP, uma lavadora para mim, não era VAP, né, a gente usa o termo lavadora para VAP, né, não, comprei uma lavadora e cheguei na casa do cliente e ela estava na caixa, eu tirei da caixa, coisa que hoje eu não faria, mesmo que ela fosse nova eu levaria ela fora da caixa. Mas eu cheguei no cliente, tirei essa lavadora fora da caixa, botei lá e perguntei para ele assim, olha, eu não trouxe extensão, o senhor tem uma? Eu digo, porque a nossa extensão está em outra obra. Eu digo, só que não tinha outra obra. Mas eu quis fazer bonito para ele, eu queria dizer para ele que a gente já era grande, eu quis dar uma proporção de um tamanho que a gente não tinha na época. E ele, não, tudo bem, eu tenho a minha extensão. Só que, para minha decepção, a VAP não era das melhores. Depois eu até tive que ir lá trocar ela. Ele me deu uma outra VAP, porque ela tinha quase uma pressão de torneira comum. Então depois eu fui, troquei, resolvi o problema. Mas o que é importante aqui, que eu estou mostrando para vocês, que vocês não precisam ter grandes investimentos. Que à medida que vocês forem trabalhando, vocês vão comprando o que vocês precisam. Quando nós fomos fazer o granito, eu não tinha uma máquina de lavar. Quando eu tive a grande ideia de resinar o granito, para nossa sorte deu certo, o que eu fiz? A gente também pegou uma entrada do cliente lá, do prédio, e eu corri lá e comprei uma maquininha pequenininha, uma conservadora de piso que as pessoas chamam de enceradeira, e eu na época chamava de enceradeira também. Não tem nada de errado nisso. Então nós compramos aquela conservadora pequenininha, que era de uma empresa que tinha um contrato com o correio, eu acho que eles tinham perdido o contrato. Nós compramos uma bem pequenininha, eu gostaria de ter ela aqui para mostrar para vocês, mas lamentavelmente o meu pessoal deixou ela se perder dentro de uma obra. E essa lavadorazinha que nós fizemos o trabalho lá no primeiro granito que a gente fez. E assim foi sucessivamente. Quando nós pegamos o nosso primeiro Marmoglass para fazer, que foi o dinheiro que eu investi, que eu paguei no curso que eu tive lá em Porto Alegre com o Rodrigo Baroni, também nós fizemos um Marmoglass com aquela maquininha pequenininha, não era correta, não era certa. Quando eu voltei de Porto Alegre, eu já voltei com uma outra mentalidade, eu sabia que eu já ia precisar de uma polidora, e na época ele tinha a Pop, que era uma máquina barata, assim como você encontra na Colar em São Paulo, máquinas que você pode começar a usar, trabalhar,
que você pode colocar para trabalhar que são mais baratos, bem como você pode comprar produtos, máquinas na OLX. Eu até tenho um vídeo no canal do YouTube que eu mostro para vocês alguns equipamentos que estão à venda. Eu só quero que vocês prestem atenção quando vocês forem comprar algum equipamento. Às vezes eu vejo o preço das pessoas cobrando uma máquina que já está usada quase ao preço de uma nova. Então vocês sempre têm que tomar cuidado nesses preços. Ver lojas confiáveis. Falo para vocês, não estou ganhando comissão nenhuma lá da Colar, mas é uma loja que tem bastante equipamento de qualidade e equipamentos baratos. Então, nesse vídeo, se você procurar no YouTube, que eu falo de equipamentos ou máquinas, se eu não me engano, você chega lá e eu mostro todas as dicas de como você pode comprar esses equipamentos. Contei também, tem um vídeo que eu conto, que a primeira politriz que eu comprei, ela era de 450 watts. Então a gente começava, era uma skill, a gente começava a trabalhar e a primeira vez eu quase morri de medo, a máquina parou. Eu falei, nossa, essa máquina é nova e acabou de parar. E eu não entendia por que ela parava. Ela parava porque ela aquecia. Esses watts delas quer dizer do tempo que ela vai ficar, que ela vai esquentar, ela não vai parar. Então hoje nós temos as máquinas, as polidoras da Bosch, e não estou fazendo propaganda para eles, mas que quando a gente termina de trabalhar com ela, você pode fritar um ovo em cima. De tão quente que ela está aí, ela não para. Mas são equipamentos profissionais e eu não digo que você precisa desse equipamento agora, são equipamentos mais caros. Mas à medida com que vocês forem trabalhando, começando a trabalhar, começando a fazer os trabalhos, daqui a pouco você vai ter tanto trabalhinho um atrás do outro que você já pode até arriscar fazer uma parcela aí de uma prestação, talvez no cartão de crédito ou numa loja que você faça créditos. Quando eu comprei a minha primeira lavadora a gasolina, eu fui lá e fiz uma parcela, eu já tinha condições de parcelar aquele equipamento, eu já tinha crédito. Então eu fui lá, inclusive fiz no nome da minha empresa e parcelei vários equipamentos, porque eu tinha certeza que no mês seguinte eu teria condições de pagar aquelas parcelas. Até que chega um momento que você pode comprar à vista. Mas isso no começo você não precisa ficar preocupado. Eu já ensinei para você como que você vai começar sem equipamento nenhum, como que você vai começar a faturar já. Então você não se preocupe. Os equipamentos, os outros trabalhos maiores, aos poucos eles vão chegando para você. Não precisa se preocupar, basta você seguir todas as regras, todos os vídeos que eu disse, todas as dicas, que você vai ter sucesso com certeza. E eu não poderia encerrar esse conteúdo sem lhe falar sobre os 2 mitos que podem estar impedindo de deslanchar sua vida profissional e de alcançar seu sonho empreendedor. Primeiro mito, o medo. Ter o negócio próprio é desafiador, eu sei bem. Chama responsabilidade, mas os desafios e as responsabilidades não podem servir de âncora e te paralisar. O medo é natural do ser humano e deve servir para impulsionar, para ver os riscos, avaliar, se resguardar, mas sem nunca te travar. Divida suas ideias, suas aflições com pessoas que respeita, têm confiança e possam lhe ajudar de alguma forma, nem que seja somente para lhe ouvir, para que você possa ter a chance de verbalizar suas questões. Parece que quando falamos, fica mais claro e as soluções também ficam mais fáceis. Quando tiver que tomar decisões importantes e fazer escolhas, coloque na balança sempre os prós e os contras, e nos contras, veja como podem ser amenizados. Depois avança e siga em frente. Segundo mito, é preciso ter bastante dinheiro para começar. No nosso primeiro vídeo dessa semana de conhecimento sobre restauração de pisos e superfícies, você já viu que não, que isso é um mito, que você pode começar com serviços pequenos, sem uso de máquinas caras, fazendo trabalhos apenas com o uso de produtos, e que pode comprar os produtos com a entrada que o cliente vai lhe pagar. Então chega de desculpas e mão na massa. Com os vídeos 1 e 2 dessa série, você já pode ir atrás dos seus primeiros clientes, fazer seus primeiros trabalhos. E se já está no ramo, pode usar essas dicas para ampliar a clientela e fazer um caixa para investimentos maiores. Você pode estar aí pensando que para ser um restaurador de sucesso e ter um negócio rentável no nicho de restauração de pisos e superfícies pode demorar muito, que vai levar muito tempo para aprender a profissão, conquistar clientes e alcançar os ganhos desejáveis, e que
não é para você. Mas antes de você tirar qualquer conclusão, eu gostaria que você visse mais um depoimento da Carolina, uma aluna do Restaurador VIP que rapidamente colocou os conhecimentos em prática e colheu os resultados. Adorei o curso, muito bom, muita coisa que eu achava que sabia, que eu não sabia, que eu complicava muito mais as coisas. Para mim foi excelente. Resumindo, daqui eu já consegui passar para alguns funcionários meus o que eu aprendi e o resultado lá já foi na hora. Então vale a pena, muito bom. A Carolina já atuava no nicho de restauração quando conheceu o método Restaurador VIP e encontrou nele várias soluções para problemas antigos da sua empresa. Não perdeu tempo e orientou a equipe e cortou o mal pela raiz. Quando temos as informações certas na hora certa, principalmente no nicho de restaurar pisos e superfícies, conseguimos os melhores resultados, de forma mais rápida e eficaz. E isso, comprovadamente, alavanca nossos negócios. São informações e orientações certeiras que podem ser absorvidas e executadas por qualquer pessoa, porque já foram testadas e validadas. Ou seja, quem segui-las percorre um caminho mais curto e seguro. Para quem já tem conhecimento, é como se caísse a ficha, como aconteceu com a Carolina. E para quem está começando é um tesouro, porque não vai precisar passar pelos mesmos perrengues que eu e ela passamos. Sabe por que algumas pessoas não começam o negócio próprio? Porque tem medo de percorrer um caminho desconhecido e se perder. Então procure um caminho que já foi feito ou refeito por alguém que pode ser o seu mentor, tornando-se a jornada mais simples. Tem uma história que eu já escutei algumas vezes e que faz muito sentido para mim, e eu espero que faça para vocês. Há 25 anos, 2 jovens se formaram no mesmo curso, na mesma universidade, e esses 2 jovens eram bem parecidos. Ambos tiravam notas acima da média. Ambos eram bem sociáveis e ambos tinham sonhos ambiciosos para os seus futuros. E recentemente eles se encontraram em uma festa de comemoração de 25 anos de formatura. E eles continuam muito parecidos. Os 2 são casados, os 2 têm 3 filhos e os 2 acabaram por trabalhar na mesma empresa. Só tinha uma diferença bem notável. Um deles era o gerente de um pequeno departamento dessa empresa e o outro era o presidente. Você já parou para pensar, assim como eu, o que faz tanta diferença assim na vida das pessoas? E essa história que te contei foi escrita por um cara chamado Martin Cooper. E ela ajuda a mostrar o que faz a diferença na vida das pessoas. Não é necessariamente a inteligência delas, não é necessariamente a dedicação delas, não é necessariamente o talento, não é necessariamente uma querer mais sucesso que a outra. A diferença está naquilo que ela sabe. Por isso que eu tenho tanto prazer e alegria em transmitir o que eu sei. Por isso que eu criei um método que, dependendo das mãos que ele cair, pode ter certeza, vai ser transformado em sucesso. O Restaurador VIP é a fórmula de quem viveu as alegrias e as tristezas do mercado de restauração de pisos e superfícies numa jornada de quase 15 anos e que hoje é bem sucedida. Mas eu vou te falar mais e melhor deste método no próximo vídeo. No nosso próximo vídeo, eu vou te falar como você vai montar um orçamento eficiente para você e o cliente. E eu lhe convido também para participar das minhas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Lá você vai encontrar muito conteúdo valioso para trabalhar no mercado promissor de restauração de pisos e superfícies. E continue participando ativamente dessa semana de restauração conosco. Deixe seu comentário que eu estou lendo e respondendo a todos. Compartilhe também com alguém que você conheça e também vai se beneficiar deste conhecimento. Um grande abraço e até o nosso terceiro vídeo.